Fala pessoal, hoje eu tô ansioso para fazer essa abertura aqui. Por quê? O nosso convidado de hoje não é só um astrólogo comum, é astrólogo de uma coisa que muita gente tem dúvida, que acha muito legal, por que que fulano mudou, por que que ciclano mudou, por que que é assim, por que que não é. E eu vou falar o nome dele e se eu errar, eu espero que ele não me dê uma bronca. Nosso amigo Wayne Itzhak, é assim que pronuncia? Acertou em cheio. Opa! Nosso querido Denis Ferraz, como sempre, na É mesa com a nóis. gente. Hoje a Pela não conseguiu estar presente. Quem acompanha as redes dela aí sabe o motivo, tudo que está sendo resolvido nos últimos dias. Quem não Sim. acompanha o Pacto Paulista, não acompanha a Pela, vê lá o Instagram da Pela que tem novidade, lá tem muita coisa que está sendo resolvida. Sim, digamos que esquentou o clima em casa. Muito, 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 muito. Sem spoilers, vai verificar lá o que aconteceu. Bom, vamos iniciar então. E já vou iniciar pela pergunta que não quer calar. Justamente essa questão da questão cabalística de nome. Como é que funciona isso, assim, de verdade? Para muita gente, né, a gente vê tantos artistas, tantas coisas assim, que é um micro detalhe. Até já vou dar um exemplo de alguém que eu achei que mudou completamente a vida da pessoa. Acho que quem está assistindo aí talvez conheça, não sei se o senhor conhece, que é o Bruno. Que ele é um youtuber, né? Que o nome do rapaz é Bruno. Em algum momento no chat o pessoal errou, colocou Bruno. Só que assim, ele era um youtuber até então normal. Deixou de ser Bruno e virou Bruno, hoje é uma das maiores celebridades, ainda mais pra molecada aí entre os 18 e 20 e poucos anos. O cara é um fenômeno só porque mudou uma letra do nome. Isso, qual é o efeito disso? Como é que funciona? Procede, né? Procede isso E aí, onde eu funciona vejo pra mesmo? mudar meu nome? Cara, isso é uma coisa muito interessante. Primeiro, obrigado, né, por eu estar aqui nessa oportunidade, né, para poder falar um pouquinho mais sobre a Cabala para vocês e para o teu público. Isso é muito interessante, porque assim, cada letra, quando nós fazemos essa transliteração para o hebraico, eu pego o teu nome e translitero para o hebraico. Quer dizer, cada letrinha do teu nome, ela vira uma letrinha em hebraico. Essas letras, elas têm um valor numérico, que nós chamamos de gemátria, ou a famosa numerologia cabalística. Então, cada letra traz o seu valor. E quando você junta várias letras, elas têm, no hebraico, elas têm outros significados. Então, dependendo da energia do teu nome, eu não vou pegar assim o teu nome e falar, o teu nome significa isso. Não, eu vou pegar as letras de cada parte do teu nome, vou pegar o diagrama da árvore da vida, que depois nós vamos mostrar aqui, o diagrama da árvore da vida da Cabala, e eu vou colocar em cada ponto da árvore da vida uma letra. E aí, junto com o mapa astral, eu vou ver qual que é a influência dos planetas que estão naquela esfera, junto com a letra, e fazer uma tradução do que eu estou vendo ali. Então, existe sim a mudança. Na realidade, eu sou o maior exemplo disso, porque o meu sobrenome de nascimento é Maciel. Então, é claro, eu procuro sempre preservar esse sobrenome. O nome Itzhak eu recebi em 2014, quando eu ainda estava no início dos estudos da Cabala, lá no Cabala Center em São Paulo. Eu me tornei mentor. Então, quando você se torna mentor no Cabala Center, você pode passar por um ritual de mudança de nome ou acrescentar esse nome. Então, aí, tudo bem, ganhei esse nome, só que eu fiquei assim, não vou colocar o Maciel de lado, é minha ancestralidade, sobrenome do meu pai ainda, né? Meu pai tem toda uma ancestralidade indígena. Falei, não quero, né, me desfazer dele. E a minha esposa, que é uma vidente maravilhosa, uma médium super poderosa, ela falando para mim, muda, né? Mulher já falando, já você tem que seguir o que ela fala. Quando ela é médium, então aí você tem que seguir mesmo, né? Mas eu fui teimoso. Então aí, quando eu conheci a técnica da terapia da Cabala do Nome, que eu conheci com a Sandra Strauss, que é minha mestra, eu tive um papo com ela. Falei, olha, eu não quero mudar por causa do Maciel. Ela falou, só que Itzhak é mais ancestral ainda. Para pensar. É Isaac, né? É um dos patriarcas, enfim. Falei, tá bom, vou fazer uma experiência. E mudou. Foi a mudança de chave. Foi assim, foi impressionante, da água para o vinho. Como que muda. Então, por quê? Por conta da atração energética que você tem de cada letra, o posicionamento dessa letra dentro da árvore da vida, porque a árvore da vida, ela traz para você 10 panoramas de aspectos da tua vida, que eu vou detalhar mais para vocês aqui.
Então, quando cai a letra certa dentro dessa esfera da árvore da vida, é quando você acerta em cheio. E o meu sobrenome veio para fazer um strike na minha vida. Foi assim, foi muito bom. Então muda. E uma bastante. dúvida assim, né? Precisa mudar a documentação, esse tipo de coisa? Ou tipo, é o nome que você se apresenta? Como é que funciona essa mudança, né? Do eu ser e eu me apresentar, ou a documentação e tudo mais? Como é que funciona nesse sentido? Não precisa mudar a documentação. É o se apresentar, é o que você falou. É como você gosta de ser chamado. Como as pessoas te identificam. Então, porque às vezes você pode ter 4, 5 sobrenomes. E aí o que você faz? Você pega o primeiro e o último, enfim, você pega 2, né? Comercialmente falando, fica mais fácil. Entendi. Então você pode. Assimilar uma energia. Exato. Então, assim, é claro que você tem que também ver o lado comercial. O que acontece? O meu primeiro nome já não é um nome comum. Wayne já não é um nome que, né, todo mundo conhece. Eu tenho sempre que dar referência. Ou eu dou o cowboy, que é o John Wayne, ou eu dou o Batman, que é o Bruce Wayne. Eu prefiro o Batman porque ele tem mais grana. Eu pegaria do Batman. Do Batman, né? Então, até eu tava num grupo de uma rapaziada de 20 e poucos anos, um cara do meu lado falou assim: mas na tua época já tinha o Batman? Eu falei, opa, calma, menino, eu tenho 54 anos, não tenho 150, né? Porque o Batman tem mais de 100 anos, né? Foi muito engraçado. Mas então eu pego essas referências, né? Então, para mim, eu tenho que usar essas referências. Falei, bom, quer saber de uma coisa? O Maciel não ameniza. Eu vou jogar o Itzhak mesmo e seja o que Deus quiser. E deu muito certo. Deu muito bom, né? Como se fala, né? Foi bem bacana. Mas mudou assim que você prosperou financeiramente? Ou é alguma coisa assim focada? Eu quero mais, como é que chama? Quando mais visibilidade, você foca e é o que acontece, ou é um todo? Financeiramente, visibilidade, tudo? Então, foi em tudo. Porque a partir do momento que eu foquei em visibilidade, veio tudo. Então aí veio o retorno financeiro, veio o retorno de conhecimento, parece que abriu para mim muito mais. Eu já tenho 2 anos que eu consagro as medicinas da floresta. Então, de 2 anos para cá, é que eu venho mais estudando mais a astrologia. A grande virada de chave foi quando eu comecei com as medicinas. Mas eu ainda estava com esse impasse do sobrenome. Então, sabe, faltava aquela peça do quebra-cabeça para colocar ali e falar, pô, legal, então agora está completo. Então veio tudo, assim, abriram-se as comportas. O financeiro, ele vem como consequência da visibilidade, do seu estudo, da sua apreciação com a espiritualidade. Eu me aproximei muito mais da espiritualidade. Então, assim, a Cabala, ela não é determinista. Então, hoje, todas as pessoas podem estudar Cabala. Homens, mulheres, crianças, porque antes, só homem, judeu, acima dos 35 anos. Já tem 150 anos que isso não existe mais. Bacana. Então, tanto que se você entrar em qualquer lugar de estudos da Cabala, você vai ver todo mundo ali. Eu já, no próprio Cabala Center em São Paulo, eu já vi um pai de santo todo paramentado, que ele saiu do trabalho dele e foi lá ter uma aula de Cabala. Legal. Então, isso é muito, muito geral. Então, todas as pessoas podem ter acesso à Cabala, à astrologia, enfim, a todo esse conhecimento. E isso é muito amplo para a Cabala, isso é muito bom. E até porque, né, dentro do que o senhor falou, dessa pluralidade, né, às vezes algumas pessoas têm algumas fés limitantes, né? Acha que porque você acredita numa coisa, a outra necessariamente não vai ser verdade. E por que não? Por que o do outro tá errado porque você acha que o seu tá certo? Às vezes pode os dois coexistirem e funcionarem, né? E nesse caso, e pelo que você explica de todo esse contexto, de como é que funciona essas relações, faz muito sentido e muito, muito bacana. E você falou de mudança de nome. Eu mudei meu nome também, mas sem estudo, sem saber, mas quando eu me casei. Não é comum, mas tanto eu peguei o sobrenome da minha esposa, quanto minha esposa pegou meu sobrenome. Legal. Geralmente é mais tradicional só a esposa pegar o sobrenome do marido. Verdade. E, assim, sempre tive, parecido com o que você falou, uma questão depois que eu mudei meu nome, porque até então eu nunca tinha pensado, mas foi até uma coisa que, foi um sobrenome que a gente montou pensando mais no sobrenome dos filhos, que era o Valentinho da Luz, então que era o meu último sobrenome, o sobrenome dela, que era o último e também o que ela mais usava, então todo mundo conhecia ela como Família Luz, Família Luz, Família Luz. Aí o Valentim também que a gente quer colocar, então os filhos ia ter esse sobrenome e a gente passou todo mundo ter o mesmo final de nome.
Só que hoje quase ninguém sabe meus outros nomes, assim, né? Virou Thiago Luz, assim. Todo mundo sou conhecido só como Thiago Luz, a gente só me chama de Luz. Só que eu só passei a ter esse sobrenome quando eu me casei lá em 2018. Até então, eu era o Patrício, eu era o Valentim, só que eu tive questões parecidas, né? O Patrício é da minha família de origem portuguesa. Uhum. Até questão de documentação, de nacionalidade e tal. Teve primo que falou, não, você renegou a família. Tinha que ser Patrício e Eu tal. sei, Isso aqui entendo. rolou uns certos impasses nesse Mas você não sentido. tirou esse nome da documentação? Não, Continua. não, eu mantive inteiro, Aham. só que teve gente, aquela coisa que só por você não tá mais, por exemplo, o ser, não, quem eu sou Thiago Patrício, boa parte da família de parte de mãe é só o primeiro nome e o Patrício, né, tipo, Aham. esquece o resto. É. E aí, quando eu fiz essa mudança de agregar um sobrenome e me identificar mais pelo outro sobrenome, tem uma pessoa que ficou brava. Mas isso que você fez foi muito legal, porque o que acontecia antigamente? A mulher, ela agregava o nome do marido, ou ela tirava o sobrenome dela de solteira, ou ela só agregava. O que aconteceu comigo e com meus irmãos, por exemplo? Parece que eu sou filho só do meu pai, porque eu tenho o Maciel é do meu pai. Minha mãe é vidueira, a minha mãe é de origem espanhola, né? Era de origem espanhola. Só que o meu nome de registro é o N Maciel, eu não tenho vidueira. Então parece que eu sou só filho do meu pai. Então é o que acontecia. O que você fez foi muito legal, você agrega os sobrenomes da família. Uma coisa que é muito importante de falar, que a Cabala fala, inclusive a Cabala do nome, existe um princípio na Cabala que nós chamamos de tikkun. O que é o tikkun? Tikkun em hebraico é correção. Então, todos nós produzimos atos kármicos todo santo dia. Todo dia. Em pensamento, em ação, seja lá o que for, né? Você está assistindo televisão, uma novela que você está falando do personagem, você está julgando. Um Big Brother que o cara assiste, pronto, já está fazendo. E sabe, aquele papelzinho de bala que você joga, aquele estacionamento de PCD, PCA, né, que fala, não, PCD. Ah, é rapidinho. 5 minutos. 5 minutos, né? Então, essas são atitudes que você vai jogando mísseis. Eu gosto de comparar com mísseis, que você vai atirando para tudo que é lado. O Tikkun, ele é o antimíssil. Quando você pratica o Tikkun, você intercepta esses mísseis, esses processos kármicos. Então, ou você intercepta, ou você consegue neutralizar quando eles caíram. Só que o que acontece? Você tem o teu Tikkun da tua vida. Você tem o seu, ele tem o dele, eu tenho o meu, todos nós temos. Quando você homenageia alguém com o nome, a intenção de homenagear, você está pegando o Tikkun do homenageado e está colocando para aquela pessoa. Então, meu filho nasceu, eu vou pôr o nome do meu avô. Pô, que legal, lindo, ele vai chamar lá, neto, ou o teu, né, filho, júnior, né? Esse povo, ele recebe uma carga dupla de Tikkun, de obrigações de correção, porque ele quando é homenageado, para vir para ele. Então, eu falo para as pessoas tomarem muito cuidado. Tem uma cliente minha que ela tem um nome composto. Eu não gosto do meu nome, porque o meu nome, ela falou para mim, porque o meu nome foi para apaziguar uma briga. A avó materna queria o nome, ela é a primeira neta, a avó materna queria o nome dela, a avó paterna queria o nome dela. O que o pai fez? Ok, pega o teu nome, junta e dá o nome da menina. Aí dá uma merda. Cara, Fica ruim demais. aí tudo bem. Nenhuma das duas vamos gostar. Não, né? e aí ela fala, meu nome não tem significado. Eu falei, como não tem? Lógico que tem, né? O primeiro nome dela é Maria, inclusive. Eu falei, tem um significado dentro da cabala do nome e tal. Quando ela viu a cabala do nome dela, ela chorou. Ela falou, fui ingrata uma vida inteira, porque para ela era só para amenizar. Falei, tudo bem, só que aí tem o lado B, vamos conversar. Você tem Tikkun das tuas duas avós, fora o teu. Então, quando eu fui fazer o mapa dela estava super pesado em matéria de correções que ela tinha que fazer no mapa por conta dos nomes que foram agregados a ela. Nossa, ó, tá vendo? Caraca, isso eu não tinha ideia, cara, que o nome traz o... Porque assim, na Quimbanda, nós aprendemos mais ou menos assim, que você carrega uma ancestralidade. Sim. Algo da sua família vem para você e você dá sequência e cabe a você quebrar esse ciclo para você poder progredir. Mas eu não tinha ideia do peso do nome. Que você carregando o nome, você reforça toda a sua ancestralidade
E as dívidas que tem nessa... As dívidas totais. Você traz todas as contas, cara. No- Deus me livre, vou mandar trocar a mulher agora. o mapa Mundo astral, zero. o mapa astral da Cabala, ele traz umas informações muito legais, porque, inclusive, o que eu fiz? Eu peguei o mapa astral da Cabala, que eu aprendi com um rabino, o rabino Yair Alon, ele me ensinou, e eu peguei a técnica da Cabala do Nome com a Sandra, juntei os dois, e eu montei a técnica, a metodologia que se chama Cabala Way. Way por conta do Way, as 3 primeiras letras do meu nome, Cabala Way é caminho, e as 3 primeiras letras, o W, A e o Y, fazem parte da parte de cima da árvore da vida, do diagrama da árvore da vida, que são as 3 principais esferas, né, que mandam energia para o resto. Então, quando eu fiz essa metodologia, para mim foi muito importante, porque eu trago conhecimento para as pessoas. Por exemplo, o mapa me mostra qual foi o teu signo na tua vida passada. E aí, com essa informação, nós entramos numa máquina do tempo, vemos todos os processos kármicos que foram gerados nessa vida passada com esse signo, eu trago essas informações para o presente, e aí a partir desse presente, junto com todas as características que a árvore mostra de vocês nessa vida aqui, eu aplico ferramentas em hebraico para a pessoa fazer o tikkun, para fazer a correção. Caraca. Então eu pego, existe uma tabela com 72 nomes de Deus em hebraico. São 72 atributos. Quem assistiu aquele filme Nosso Lar, o primeiro, quando um dos anjos, dos espíritos, está mostrando para o André Luiz a cidade, que ele está num trem e tal, super moderno, que a pessoa olha ali, 72 ministérios, que está relacionado aos 72 nomes de Deus. Na Cabala nós chamamos de sopro de Elohim. Essa tabela, ela contém 72 atributos de Deus. Então, dessa tabela, eu extraio as ferramentas para serem feitas as correções, que são feitas com respiração, com meditação visual. Extraio as letras, que a pessoa precisa também trabalhar, né, que é a letra do nome dela, e trabalho muito com os salmos. Então, é uma carga de informação muito grande que vem para a pessoa. E aí, nesse processo, é que eu descubro quais são os processos que a pessoa tem que... a missão que a pessoa tem que cumprir. Porque, assim, se nós estamos hoje nessa vida aqui, é porque nós repetimos de ano, né? Não tem jeito. Você voltou para corrigir alguma coisa. Só que o mapa, ele traz o boletim da escola passada. Olha, você reprovou nisso, nisso e nisso. Então, agora, vamos tratar de corrigir, porque na próxima você pode carregar muito mais. Achei que eu tinha me livrado disso, cara. Não, quem sabe você já não fez o teu processo de tikkun? Não fiz. Não fiz. Semana passada estraguei tudo. Estragou tudo. Nossa, cada confusão desnecessária. Tirando a vaga PCD, o resto você fez o bingo, né? Não, essa eu mandei bem, porque meu filho é PCD, cadeirante. Uhum. Eu fiz tirarem da vaga. Tá certo. Eu fui parar, o É carro... seu direito, tá certo. O carro tava lá parado, eu falei, não. Não vai. Não, e depois eu falo quem que era que tava na vaga, depois eu não vou falar agora para não dar processo. Aí você já pode usar até termos da Cabala, né? Fala assim, você vai ver o seu tikkun, viu? Você vai ver o que vai acontecer com você. Vou acrescentar no meu vocabulário isso aí agora. Aliás, eu brinco, né? Na Cabala nós brincamos, vai falar 3, 2, 1, cada um com o seu tikkun. Né? Então você guarda o que você tem para corrigir, porque é teu, e guarda só para você. Mas eu vou começar misterioso. A pessoa faz um negócio errado, eu vou falar, vem cá. Eu falar em tikkun. Se eu fosse você, Boa, muito legal, muito prestava legal. atenção nisso aí, hein? Continua que tá bacana. Não, é Falar uma de dúvida negócio- muito... Eu tô aqui, ele tá falando, eu tô aqui assim, ó. Eu tenho duas dúvidas, eu nem sei qual eu coloco primeiro, mas eu acho que a minha primeira é até mais direta, se for direta até demais e não quiser responder, Imagina. o pessoal até vai entender, porque vocês vão ver que vai ser direto. É tão caro assim? Porque, cara, a complexidade do que ele falou, se ele me falar que custa R$1.000 a sessão, eu acho que vale a pena, porque é difícil pra caramba o que o cara faz. É um puta de um Como é que estudo, funciona? é complexo. Seriam, né? e qual é o nome, assim? Seriam terapias cabalísticas? Como é que funciona? E o seu serviço e o como você atende? São sessões? Como é que funciona? O que acontece? Como que eu faço? Primeiramente, o mapa, não existe um aplicativo para esse mapa.
Tá? Então, é claro, eu passo as informações da pessoa pelo mapa tradicional. Uhum. E tá tudo bem. O aplicativo me dá em 0,3 segundos, né? Ele me dá. E aí eu pego essas informações e transporto para a árvore da vida. É esse processo que é mais artesanal. Eu demoro mais ou menos umas 2 horas e meia para fazer cada mapa. Por quê? Eu vou elaborar um mapa e eu elaboro um relatório em PDF de mais de 50 páginas, que traz todas as informações, bastante coisa mesmo. Só que por capricho, como quase ninguém conhece os princípios da Cabala, eu gravo áudios explicando ponto a ponto do mapa da pessoa. Eu tenho um mini estúdio em casa, sou chato pra caramba com som, com essa coisa toda, ainda bem que é só som. Eu gravo áudios explicando ponto a ponto do mapa. Então, eu vou explicar o seu, eu vou explicar o seu. Não uso voz em inteligência artificial, uso bastante a inteligência artificial para a elaboração dos textos, e depois eu vou lapidando, mas a voz é minha mesmo, eu que faço a gravação. Então, a pessoa recebe 1 hora de áudios que ela pode pegar o PDF de um lado e escutar o que eu estou falando ali. Legal. Aí, passado isso, a pessoa vai ler, vai tentar digerir aquelas informações todas. Eu dou 15 dias para a pessoa entrar em contato comigo novamente, e aí nós marcamos uma chamada de vídeo, aonde eu vou explicar para ela, aí vai ter perguntas e respostas, e aí eu faço a cabala do nome, a terapia da cabala do nome, eu faço na hora em vídeo para a pessoa. Legal. Aí esse vídeo fica gravado, vai para o drive que eu mando para a pessoa junto com a documentação, e ela pode consultar pelo resto da vida dela, porque é um mapa que ela vai usar. É muito legal quando a pessoa fala assim, nossa, parece que você tem uma câmera na minha casa. Impressionante como você me conhece. É legal isso, mas e daí? O que eu faço com essa informação? Sim. Primeiro que eu vou falar coisas que você já sabe. Vou falar algumas coisas que você não sabia que é da vida passada, né? Algumas informações. Porém, tá, legal. Aí você vai pegar esse mapa, guardar e ficar lá, ou vai fechar o teu celular e tá tudo bem. Vai mostrar umas 3 reuniões de amigos, olha que legal a coisa que eu fiz Exatamente. e acabou. Tem que valer a pena o valor que ela pagou pelo mapa. Então, ele é artesanal. Eu levo muito em conta esse carinho. Para mim é bom, tá? Mesmo que tivesse algum aplicativo, eu não sei se eu usaria. Porque enquanto eu estou elaborando o mapa, eu estou me conectando com a pessoa. Eu estou, sabe, eu moldo o mapa no Canva. Obviamente, eu tenho que ter um aplicativo que me ajude nesse respeito. Mas eu arrasto os planetas, arrasto o signo. Enquanto isso, eu estou naquela baita conexão. Então, quando eu termino de gravar o mapa, primeiro que eu estou exaurido, né? Você fica energeticamente falando, porque você absorve, você está conversando com a pessoa. Eu não me lembro o que eu falo com a pessoa. A pessoa às vezes fala para mim de áudios que eu mandei e eu tenho que ouvir o áudio novamente para conversar com a pessoa depois. Então, ele é muito artesanal. Ele é uma coisa assim. E o próprio mapa, ele é ancestral ao mapa tradicional que nós temos. Ele data de 3.000 anos antes do mapa. Porque quem fez o mapa, o primeiro mapa astral, quem fez foi Abraão. Foi o patriarca Abraão. E num determinado momento, ele saiu da terra que ele morava, ele foi morar perto da Babilônia. A Babilônia já fazia certas cartas astrais, só que aí juntaram todas as informações. Então, a astrologia tradicional que nós temos hoje, ela tem bastante influência das civilizações. O mapa astral da Cabala, não. Ele foi criado e é do jeito que ele foi criado, é o jeito que eu apresento. Então, ele é um mapa muito simples. Uhum. Ele tem uma certa... Ele é muito profundo, mas ele é muito simples. Então, ele não tem trânsito, ele não fala de trânsito, ele não fala de planetas retrógrados. Daqui a pouco nós Já vamos entrar nessa, né? Então, assim, ele traz uma profundidade da alma. Então, o mapa, ele tem como se fossem 10 casas, né? O mapa tradicional tem 12, o mapa da Cabala tem 10 casas, mas cada casa fala de coisas muito da tua alma. Então, eu trabalho muito com 3 pilares principais, que é o Tikkun, que eu falei para vocês agora, aí tem o Quiron e tem a Lilith, que são 2 elementos que são falados na astrologia tradicional, mas não são pilares. E o Quiron, na astrologia cabalística, ele traz as feridas geradas pelos processos kármicos do passado. Algumas você conseguiu fechar lá, outras resvelam na nossa vida hoje. Então, muitos ciclos que você passa hoje na tua vida, sabe aquela coisa, caramba, eu só atraio esse tipo de gente.
É impressionante. Eu tava formulando, tá vendo aí? Acabou de falar, sabe? Eu tava formulando essa Já pergunta tava- aí. já Era tava a outra que processando. tava na sequência, lembra que eu falei que tinha duas, né? A outra na sequência era essa, justamente sobre a facilidade, no mau sentido da expressão, que às vezes a gente tende a atrair certos tipos de pessoas, né? Seja, tipo, pessoas que têm o mesmo problema em coisas aleatórias. Seja, a gente percebe, às vezes, pessoas que se relacionam com pessoas que o amigo vem te apresentar a nova namorada. Putz, você é conteúdo da última, cara. Você olha assim e fala assim, meu Só Deus. falta ter o mesmo nome. É Isso isso. é conhecido popularmente como o dedo O podre. Dedo dedo podre, podre. É, o dedo exatamente. podre. o Só dedo que tem podre. gente que consegue É sem atrair querer, né? amigos com os mesmos problemas, assim, além do campo afetivo, né? Até que quando o campo afetivo até tem outras explicações, né? Até da parte da psicologia e tudo mais. Mas tem questões que você fala assim, puta, como é que do nada essa pessoa só consegue. Ou o contrário, né? Uma pessoa que do nada, o cara, qualquer lugar o cara vai tomar café, do nada encontra um empresário, e começa um projeto maluco, aí começa outra coisa, aí vai, o cara fica milionário por um ano, aí quebra de novo. Aí, putz, beleza. Isso acontece uma vez na vida de uma pessoa. Não, passa 6 meses, o cara vai e Tem faz outro. gente que faz um looping, né? São ciclos que a pessoa ela só consegue quebrar quando ela entra com as ferramentas da Cabala. Quando ela fala, não, aqui chega, determinei, aqui eu paro. E são aspectos muito, muito íntimos das pessoas. Por exemplo, né, a árvore da vida, existe uma esfera, que é a esfera de Gevurah, que ela é do lado esquerdo da árvore, e todo o lado esquerdo da árvore, ele é contração. Ele, sabe, por exemplo, o planeta que rege Gevurah é Marte. Marte é o planeta da guerra, da luta, das artes marciais. Então, é uma sefirá mais de batalha. Porém, ela é dos limites. Então, dependendo da letra do teu nome que caiu ali, dá para eu determinar se a pessoa tem facilidade ou dificuldade em falar não, que é o limite. A palavra não, em hebraico, é ló. Você pronuncia como ló. E no hebraico, nós temos muito costume de trocar as letras de posição para você ter uma mesma numerologia, que a numerologia não muda, mas você tem uma outra palavra. Quando você troca a palavra ló, ela vira el. Palavra el. E el é tudo que é sagrado, tudo que é divino. Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel, os anjos principais, entendeu? Então, você tem esse el. Então, o não é divino. Quando você fala não, quando você estabelece limites. E tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de falar não. Eu tinha. Fala sim para tudo. Eu sempre dou um exemplo. Você tem uma corrente, você tem um pingente nessa corrente. De um lado está escrito sim, do outro lado está escrito não. O lado sim tá para você, para ele, para todo mundo. Sim, 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 sim. Para onde tá virado o não? Pra tu mesmo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que virar essa medalha de vez em quando. E aí, quando você vira essa medalha, você vira vilão. Né? Aí as pessoas falam, opa, você faz 20 anos de sim para todo mundo. 5 segundos que você fala não, você vira um vilão. Só que até que ponto vale a pena você ser o bonzinho do rolê? Até que ponto vale a pena você vai ter uma resenha lá em casa, vamos pedir uma pizza? Vamos? Beleza. Aí todo mundo, eu vou querer pizza de aspargo, vou querer pizza de palmito, alite, e, né, você odeia essas... E aí, Wayne, você quer? Você só queria um de mussarela quietinho. Minha mussarela, minha calabresa. Não, a gente faz assim, se alguém te oferece sabor de pizza, você fala, tá bom, pode ser. Aí você come aquele pedaço arrastado, e ainda é capaz de você ir na cozinha para ajudar a lavar a louça. Esse cara, ele é o bonzinho. E o bonzinho não é legal. O bonzinho não é o legal do rolê. Ele não é o legal da resenha. Você tem que ter opinião. Se você fala, olha, tá bom, eu quero uma pizza de 4 queijos, pode ser? Você tem opinião. Então, essa sefirá, as esferas dentro da árvore da vida são chamadas de sefirá. Essa sefirá, ela vai te ajudar, com os exercícios que tem no mapa, a você começar a falar não. E assim por diante, a melhorar os teus relacionamentos, melhorar o teu relacionamento com a família, como que tá a tua profissão, como que tá o teu modo de viver, como que você tá de autoestima. Então, são coisas muito suas. É um mapa egóico. Ele é pra você. Porque não adianta, você só consegue melhorar o teu ambiente se você consegue se curar. Né? Então, traz isso. E um ponto do mapa é que eu identifico o anjo da guarda da pessoa. Só que esse anjo da guarda, ele vem com o nome em hebraico. E aí, eu te ensino a falar o nome dele em hebraico. Porque é o seguinte, se está passando... O Davi tá na rua, aí tá atravessando e eu falo, ô moço,
Ou, ele, se ele não quiser, ele não olha. Mas se eu falar, Davi, na hora ele vai olhar. É a mesma coisa no nosso anjo da guarda. Todo mundo acende uma velinha pro anjo da guarda, né? Para fazer, meu... E o nome do teu anjo? Você sabe como que é poderoso um nome. Para toda vertente religiosa, né? Principalmente Umbanda, Quimbanda, você tem que guardar os nomes. Tanto que magisticamente nós temos outros nomes. Não é o nome que se usa normalmente. Exatamente. Quando você vai fazer qualquer ritualística, o sacerdote tem outro nome para ser reconhecido. Não é, esse nome você não conta. Você não fala para ninguém. Até mesmo o nome do teu santo de cabeça, o nome do teu Exu, você não fala o nome dele. Você não vai ficar falando para todo mundo. Por quê? Porque o nome tem um poder. Sim. Tem um poder muito carismático, inclusive. Então, quando você... E, inclusive, esse nome revelado do anjo da guarda no mapa, só quem eu estou fazendo o mapa pode pronunciá-lo. Ninguém mais pode. É outorgado para a pessoa falar o nome dele. Eu falo para poder ensinar a pessoa, porque foi me dado esse direito. Mas a partir dali eu já não pronuncio mais. A maioria desses nomes que estão na tabela dos 72 nomes não se fala o nome deles. Você fala o nome da letra, da direita para a esquerda. Então são ferramentas que a pessoa recebe com exclusividade para ela. Então, é o que eu falei, é um mapa que você vai usar a tua vida inteira. Você não vai pegar, não tem como você olhar para esse mapa e falar, tá bom, depois eu vejo. Não tem como, você vai usar ele o resto da tua vida. Vira a chavinha, né? Vira a chave. Em momentos você vai recorrer a ele, né? Em momentos da vida você vai recorrer, você vai parar, pensar e falar, pô, deixa eu dar uma olhada no meu manual de instrução. Ele é teu pronto-socorro espiritual. E todo pronto-socorro, todo remédio que sai do pronto-socorro tem que ter uma bula. E a bula são os salmos. Então, quando você recebe o nome do teu anjo da guarda, vem o salmo daquele anjo. Você tem um salmo pessoal também, que ele muda todo ano. Eu identifico qual que é esse salmo. E aí você também vai falar esse salmo sempre, vai manifestar, vai falar ele e tal, né? Enfim. Então, o mapa, ele identifica muitas vertentes. Qual é o teu aniversário pelo calendário hebraico? Porque às vezes na maioria das vezes dá uma diferença que o signo que você acha que você tem não é esse. Pelo calendário cabalístico é outro. Aí a pessoa fala, tá, agora eu entendi porque que eu não gosto do meu signo. Ou, agora eu entendi porque que eu não me identifico com ele. Eu acho fantástico o meu filho mais novo, João. Se você fala pra ele qual é o seu signo, porque ele não gosta, pra ele não tem, né? Outro dia eu falei, aí, João, qual que é seu signo? Ele falou, helicóptero. Falei, mas não tem essa porra não? Ele falou, o seu também não existe. Que chato, não dá nem pra conversar. Ele falou, o seu também não existe? Fica aí com esse negócio de signo. Falei, pô, e cada vez ele inventa um. Eu falei, aí, seu signo hoje? Ele falou, sapato. Não, quanto mais... O moleque, ele não gosta. Mas esse negócio de signo é muito interessante, porque às vezes tem muita gente que não acredita, porque primeiro, são 12 signos e são 8 bilhões de pessoas na Terra. Você fala, mano, não é possível, né? Pera um pouquinho, vamos combinar? Mas é que não é. Todos nós temos os 12 signos dentro de nós. O signo solar é assim, você nasceu e ok, é teu signo. Mas, cara, você tem um ascendente que tem uma baita de uma força dentro do mapa astral. Você tem a Lua, que também interfere muito. Você tem os outros. Mercúrio é a comunicação, né, que a gente fala tanto. Então, você tem uma série de... Eu comparo, inclusive, os nossos signos, o zodíaco, como... Sabe aquela combinação de cofre antiga? 2 para a direita, 3 para a esquerda, tal. Você não dá um giro e abre o cofre. Você tem que dar vários giros para poder encontrar a combinação e abrir. Os nossos signos são exatamente a mesma coisa. Não adianta você falar, o cara é taurino. Ele come muito, ele é apegado, ele é materialista. Não, calma, pera. Qual que é o ascendente dele? Às vezes a pessoa não tem nada a ver com isso. E o ascendente manda muito mais. Por isso que fazer o mapa tem essa importância. Tem essa qualificação para chegar e determinar. E a própria Cabala não é determinista, como eu falei, né? Não, você é desse jeito, pronto, acabou. Não existe isso. Quanto mais eu tento entender de horóscopos, signos, mais eu percebo o quanto eu não sei. E algumas fases da minha vida eu já tive contato com amigos que diziam, pelo menos diziam saber que entendiam, né? E a gente começa a tentar conhecer e hoje, né? Entendendo de outras coisas e vendo outros contextos de aprender, eu acho que o pessoal do horóscopo tinha que fazer igual hoje em dia. O pessoal sério, né? Tá começando a fazer na Umbanda, que é a pessoa que nunca teve contato nenhum, só porque deu uma certa popularizada nos últimos anos.
até gosto da Umbanda. Queria saber qual que é meu Exu. Mas pra que você quer saber? Eu acho que o signo Exato. tinha que ser mais ou menos a mesma coisa. Qual que é meu Queria santo de saber meu cabeça? signo. Não, você não tem um signo. Acho que tinha que ter uma coisa assim, porque a pessoa quer... Então, você sabe que também tem um. Não é do mesmo jeito, né? Mas na Umbanda, né? Tem a possibilidade da pessoa não ter Exu, sabia disso? É isso. Não tem. Às vezes é um ancestral que nem tem, não faz parte de falange nenhuma. Tem alguém que acompanha ali perto, mas não é Exu. A pessoa fala assim, você não tem signo não, rapaz. Então, acho que algumas pessoas tinham que tomar umas dessas, sabe? Assim, pra Você ver não se- tem, pra que você quer isso? Não vai saber usar pra nada? É isso. Só pra saber um nome. Só pra tanto você abrir o faz. jornal e tomar como seu. É, não adianta. Esse aí é o diagrama da árvore da vida, né? Então, muitas vezes você já viu essa imagem, mas você não sabia o que significava. Então, a partir de agora, já tem isso. Então, o mapa, ele vem exatamente com essas características. Então, eu identifico os elementos da pessoa, como que está o equilíbrio dos elementos, água, fogo, ar e terra. Isso é muito importante, porque tudo depende muito desse equilíbrio, do quanto que você tem. Por exemplo, o fogo é o start, é o ânimo que você tem para fazer as coisas, né? O ar é o pensamento. Se você tem muito ar no teu mapa, você pensa demais e executa menos. Então aí você vai para o elemento terra. Se o elemento terra é muito pesado, o elemento terra é aquela pessoa que é muito travada, não consegue fazer, só faz se encontrar ou se enxergar a estrada inteira, não dá o salto de fé. A água, ela é intuição, ela é um sentimento, sabe? Então, às vezes tem pessoas que têm a energia baixa. Então, eu pego as letras que criaram esses elementos e aí a pessoa, ela faz um exercício de respiração para equalizar os elementos. Então, dentro da Cabala é ensinado que tudo foi criado a partir das letras em hebraico. Então, se você for lá no Gênesis, o primeiro capítulo, o primeiro versículo está lá. Deus criou o verbo e a partir do verbo ele criou tudo. Então, há muitas traduções que trazem o verbo como se fosse uma pessoa, ou como se fosse um Cristo, alguma coisa parecida com isso. Só que a palavra verbo em hebraico, ela usa duas letras, a primeira e a última letra do alfabeto em hebraico, que mostra que é o alfabeto. A partir do alfabeto foi criado. Então, Deus criou as letras em hebraico, a partir dessas letras tudo foi criado. Então, tanto que, às vezes as pessoas falam para mim, mas eu não sei ler em hebraico, como que vai ficar esse mapa para mim? Eu falei, fica tranquilo, porque a tua alma sabe. Claro que eu explico muita coisa, mas a tua alma, quando olha para as letras em hebraico, ela se reconhece de milhares e milhares de vidas atrás. Porque a nossa alma ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Nós passamos por milhares e milhares de vidas. Mas a primeira, o nascimento, foram nas letras em hebraico. Então, eu até faço uma comparação, né? Imagina que você está na Estônia. Você não conhece a língua, não consegue ler placa. 11h30 da manhã, você está no centro da Estônia e você precisa fazer check-out no hotel meio-dia e você está perdido. Você fala, ferrou, né? Não vou chegar a tempo, já era, olho para a placa, ninguém fala nada na minha língua. Aí vem um brasileiro, põe a mão no teu ombro e fala, oi, você está precisando de ajuda? Você fala, que alívio, que maravilha. É exatamente o regozijo que a nossa alma tem quando vê o hebraico. Então, como que são chamados os nossos olhos? Janela da alma. Então, quando você olha para as letras em hebraico, você está abrindo para a tua alma reconhecer os antepassados dela, tudo que foi feito por ela. Então, ela fica em casa. Então, os nomes em hebraico que eu dou, dos 72 nomes de Deus, as próprias letras em hebraico, a pessoa ela acaba pegando um hábito tão fácil de falar, de pronunciar as letras. Por quê? Por conta dessa memória espiritual que ela teve. Então, o mapa, não tem como escapar do mapa. Né? Tudo. A árvore da vida, ela é o esboço de tudo. Ela é o esboço, inclusive, de símbolos religiosos. Tá? Se você ver aqui, se você pegar horizontal e vertical, você tem a cruz. Sim. Se você pegar essa parte circular aqui, ó, e você pegar essa reta e mais uma outra aqui embaixo, é a cruz egípcia. Você tem aqui, você tem a estrela de Davi, que em hebraico é chamado de Magen Davi, que é o escudo de Davi. Então, vários símbolos religiosos foram retirados como esboço, inclusive o homem vitruviano do Da Vinci, sabe aquele que, né, que ele está com 2 braços, 2 pernas, 4 braços, 4 pernas.
O Da Vinci, ele pegou a árvore da vida e meio que fez uma colinha, sabe? Ele deixou debaixo do papel para poder fazer o esboço do homem vitruviano. Há estudos, né? Porque ele era um excelente cabalista, né? Então ele também pegou. Então a árvore da vida é o esboço de todos os pontos da árvore da vida, são pontos do nosso corpo. Você falou em enxergar os símbolos em hebraico, essa conexão. Enquanto você falava, até eu estava pensando como colocar essa frase sem que ninguém se sinta ofendido. Porque, e aí eu vou dar um exemplo próximo, que é da igreja que meu pai congrega e tudo mais, então é um exemplo respeitoso, mas o quanto que as igrejas evangélicas nos últimos anos têm voltado os símbolos em hebraico, voltado essa conexão, e talvez não entendendo, ou entendendo certo, ou dentro do que eles têm de ambiente de fé, até onde eles admitem ou não essa importância da ancestralidade, né? E trazendo essa questão, né? Porque é uma fé que não professa em si o cultuar a ancestralidade, né? Dentro do que eles compreendem, é somente Deus que é adorado, mas tem toda essa conexão, né? Tem todo esse sentir pertencente a algo que é muito mais antigo. E que quando a gente pega lá a Reforma Protestante, até mesmo a prensa, né? E a tradução aí para centenas, dezenas, milhares de idiomas diferentes, e cada um com o seu próprio idioma, os textos sagrados, os símbolos, e como você colocou, não é só a palavra por si só, né? Tem toda uma simbologia no que é escrito, como é escrito, o significado do original, né? E eu pensei muito sobre isso, né? Sobre o como essa busca do significado, você vê na parede lá, o pessoal vai fazer uma festa, coloca os símbolos em hebraico, coloca as coisas em hebraico, as pessoas se sentem tão bem só de olhar. Por quê? Eles não sabem, eles não entendem, mas a volta a cultuar esses símbolos, não necessariamente como culto, mas de estar presente no dia a dia, né? Eu conto isso é importante para a vida de algumas pessoas. Isso é muito importante, o que você levantou é muito importante, porque independente de como que as pessoas estão usando, porque hoje o que eu percebo das religiões um pouco mais modernas é que isso meio virou crachá de credibilidade. Se eu mexo com isso é porque eu tenho um bom estudo e tudo mais. Então, assim, não é errado a pessoa usar esses símbolos, desde que sejam para o bem, a pessoa está ali para o bem, enfim. Na realidade, quando a questão bem e mal dentro da espiritualidade é muito humano. Uhum. É muito humano. Nós determinamos as massas, nós determinamos os limites, né? Até aqui você é católico, daqui para frente. Não, sabe? Lá em cima é uma massa só, né? Eu tenho a visão do que é o seguinte: eu acho que os grandes avatares, eles olham lá de cima pra gente e falam assim: meu Deus, vocês entenderam tudo errado, pelo amor de Deus. Basta a gente ver. Cristo não ensinou o cristianismo, Buda não ensinou o budismo. Krishna não ensinou o hinduísmo, eles deram um caminho para a pessoa seguir, né? Inclusive tem uma música que eu recomendo que muitos ouçam essa música, chama Rezo Universal. Não sei se vocês já ouviram. Rezo Universal. Ele faz um apanhado do todo naquela música que nós ouvimos quando estamos consagrando as medicinas também, que é simplesmente fantástico. Ele fala tudo. Em 5 minutos de música, você fica, meu Deus, como que o cara pôde abranger tantas coisas? E é esse o grande apanhado. Então, por isso que as pessoas perguntam: Wayne, você é judeu? Não, eu não sou judeu. Porque eu vim de uma bolha religiosa dos meus primeiros 30 anos da minha vida, que eu jurei para mim que nunca mais eu ia entrar para religião nenhuma. Então, depois que eu saí dessa bolha, eu frequentei tudo que você pode imaginar. Tudo. Aí eu me vi enlouquecido espiritualmente, querendo absorver tudo, E eu vim de um meio evangélico. Então, tanto que hoje eu e minha esposa, nosso núcleo é esse. Eu não posso contar com nenhum parente do meu lado, porque são todos da mesma religião, né? Então, eu sou, entre aspas, a ovelha negra, graças a Deus que eu sou ovelha negra, porque eu trouxe uma ancestralidade espiritual que antes dessa bolha religiosa foi criada, dela ter sido criada, a minha avó era mãe de santo. O meu tataravô, ele foi o terceiro prefeito da cidade de Jaú, e ele que levou o primeiro centro kardecista para Jaú. E tudo isso foi interrompido por causa de uma religião. Então foram gerações que foram abafadas, espiritualmente falando, dentro de um contexto que quando eu saí, eu falei: opa, pera um pouquinho. Meu pai, indígena, meu pai, a descendência dele são índios bugres. E aí eu comecei
aí para trás, entendeu? E falei, caramba, porque todo mundo quer ancestralidade europeia, né? A minha mãe tem ancestralidade espanhola, então quero ver quem eu fui, né? Se vai que eu fui um monarca, né, na Espanha, alguma coisa assim. E eu meio que, eu não abandonei, eu respeito essa ancestralidade, obviamente, mas a minha ancestralidade brasileira, dos índios, ela é muito forte. E o uso das medicinas me trouxeram mais ainda para isso, entendeu? Então, ayahuasca, rapé, toda essa coisa me trouxe muito isso. Então, não tenho, hoje, eu não me vejo dentro de uma caixa. Eu morro sufocado dentro de uma caixa. E a Cabala, ela veio exatamente dentro desse meu contexto. Ela fala sobre tudo. Então, por exemplo, a Cabala fala sobre o Big Bang. Quando você fala sobre Big Bang, você fala sobre evolução. Quando você fala sobre evolução, você é o quê? Ateu. Pronto, está determinado, acabou, você não acredita em Deus. E a Cabala, ela explica o processo espiritual que aconteceu para ter ocorrido o Big Bang. A Cabala fala do contexto de dar, né, de você receber para compartilhar. Esse é o grande processo da Cabala. A árvore da vida, ela foi desenhada dentro desse contexto. Então, num determinado momento, e fica muito difícil assim explicar em poucas palavras, mas num determinado momento, na existência do vácuo, algo dava muito e o que estava recebendo falou, para, agora eu quero dar também. Esse Big Bang. Aconteceu Big Bang. Então, o que eu gosto de falar hoje, que os evolucionistas odeiam, os criacionistas também. Nós tivemos uma evolução assistida. Ó, ele também tem a habilidade de ser odiado pelos dois lados, né? Sim, por que não? Meu Deus do céu. Aliás, hater dá engajamento. Eu acho maravilhoso isso, né? Então, não, mas é que a gente tem eu tenho um dom, né? Que assim, o lance da política. Eu sou sacerdote de Umbanda, me posicionei no meu lado político. Minha ideologia política é de direita. Uhum. Então eu passei a ser odiado pelas minorias e pelas maiorias. Você ia ser odiado pela direita e pela esquerda. Mas eu brinco, seja uma estrela ou seja um vagalume, o importante é brilhar, né? Então Assim, não tem problema. Foi um combo de ódio que eu falei, nossa, eu não sabia que isso existia, não. Mas na realidade o ser humano odeia com muita facilidade, né? Então Sim. vai agradar todo mundo. Né? Aí rolou a identificação que você falou, agora eu falei, olha que bonito. O negócio é o seguinte, não dá pra agradar todo mundo. Então vamos desagradar todo mundo. Legal. Ainda mais quando. Aí voltando ao que você falou agora há pouco, ainda mais quando você não é o bonzinho, né? Quando você coloca a sua opinião. Exato. Aí as pessoas vão, tá pondo opinião? Como assim? Não só não entrou na caixinha X ou na caixinha Y. Teve dois momentos que ele falou que eu tive despertou lembrança. Primeiro ele falou do verbo, eu lembrei de uma história que teve aqui. Bom não. E depois você falando do Big Bang, você falou do começo que tem aquela história bonita, né? Do faça-se a luz. Aí eu lembrei de uma piadinha besta. Quando ele falou, faça-se a luz, a Rainha Elizabeth foi apertar o interruptor. Enfim, deixa pra lá. Pode continuar, desculpa. Tá tudo bem. Eu só lembrei. Tá E certo. quis falar. Tá certo. Mas são contextos, né? Tudo é uma questão de contexto, né? Eu acho que nem, por exemplo, eu estudei muito sobre o kardecismo também, e eu li a codificação do Kardec, e eu acho que é muito importante as pessoas que não entendem, né, por exemplo, o espiritismo, pelo menos, pegam, não digo nem o livro dos espíritos, nem o livro dos médiuns, mas pega a Gênese. Se você lê a Gênese, você vai falar, sabe o meme? Você vai falar, cara, como que eu não vi isso antes? O exemplo que eles dão ali na Gênese, por exemplo, Eva, Adão, Caim e Abel. No mundo. Só os quatro foram expulsos, né? Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Aí tiveram os filhos, né? Fora do paraíso. Tá lá, ok. Aí o Caim tem a feliz ideia de dar uma pedrada na cabeça do Abel e acabar com tudo. Vem o Caim, o Adão perguntou pro Caim, né? Isso tá no livro de Gênesis. Gênesis, posso estar enganado, mas versículo 23, alguma coisa parecida com isso. Meu TDAH não deixa eu ter memórias assim. Aí o Caim falou assim, eu matei o Abel, deu ruim. Eu vou fugir. Porque se me pegarem, vão me matar. Quem pegarem? Se ele só tinha crianças de irmãos. Ele tinha mais uns irmãozinhos e tal. A Eva não ia fazer nada. O Adão estava trocando uma ideia com ele ali naquele momento. Exato. Quem ia? Já existiam outras civilizações. Sim. Civilizações mais primitivas, inclusive.
E a própria Gênese fala isso, tá? Não é invenção minha, não. Então, assim, o que que acontece? Aí vem um rabino da Cabala que falou uma coisa muito interessante. O nosso hardware, antes de Adão e Eva, ele já não estava mais comportando o sistema operacional que Deus queria colocar nele. Já não estava rolando mais, entendeu? Aquela coisa de a evolução, de tratamento deles. Então, o que que ele fez? Ele fez Adão e Eva para dar um upgrade, né? Ele falou, vamos pôr uma versão, né? A gente tava com o iPhone 7, né? Até determinado momento. Ele falou, eu vou fazer o 16 para pôr um bom sistema operacional aqui. A memória RAM é o neurônio. Eles colocaram mais neurônio. Exatamente. Isso, exatamente. Deu aquela acelerada. Deu aquela acelerada. Mudou E a aí, placa-mãe. ok. Falou, só não come maçã. Vai bugar aqui o sistema. Então, por falar em maçã, né? Enfim, né? Referências, né? Mas aí o que que acontece? A partir de Adão e Eva, a coisa deu uma melhorada em certos aspectos. Por quê? Porque o hardware já comportava o sistema operacional. Então, só que haviam outros sistemas operacionais espalhados por ali. Haviam outras civilizações. Por isso que Caim teve medo. Falou, não, se me pegarem, vão me matar. E eu vou fugir. O cara vai fugir para onde se ele não conhecia o resto do mundo? Então, são linhas de raciocínio que você começa a ser levado, fala assim, pô, caramba, é verdade. Fora que tudo que está escrito na Bíblia são códigos. Sim. Então a Cabala, o principal livro da Cabala é o Zohar. O Zohar, ele decodifica os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá. Então tudo foi escrito com código. Agora, você pega um ensinamento que ele foi escrito em hebraico, em aramaico, aliás, né, um pouco antes. Ele foi escrito em aramaico e traduzido para o grego. Meu amigo, você traduz do jeito que você quiser. E ainda mais complexo, né? O ensinamento que ele vinha de oralidade, né? Ele já tinha gerações e gerações que lá em Moisés ele se torna, né? Ele é codificado, né? Exatamente, Então, o como e o porquê que foi codificado daquele jeito, justamente existiu um porquê, né? Existiu. Aí a gente passa alguns séculos, vai lá, não foi assim, né? Obviamente. Mas joga no Google Tradutor, pega lá a resposta mais e vai ler, mas não. Mas eu vou te falar. O autor original vai bater o olho no nosso em português, mas não era isso que estava escrito, não. Não, é verdade. Agora, esse Google Tradutor corrompido aconteceu no Concílio de Nicéia. Quando, o que acontecia ali? Ali os caras, era uma orgia política religiosa que... de um lado era a parte religiosa, do outro lado era a político, e eles determinavam quem que virava santo, quem que deixava de ser santo. E aí eles determinaram que é o seguinte, vamos tirar a palavra reencarnação da Bíblia, porque tinha essa palavra, eles arrancaram. Porque qual que era a vantagem para a Igreja Católica, e aqui eu estou falando da Igreja Católica antiga, não é a moderna, qual que era a vantagem dela da reencarnação? Porque se eu falar para você, se você não me der tuas terras, a tua mulher e o teu gado, você vai para o inferno, arder para sempre no inferno. Peraí, existe a possibilidade de retorno? Então vamos tirar essa palavra, vamos esconder essa palavra. Ela não pode existir. Ela foi extirpada da Bíblia. Então você tem a tradução, quando você consegue ler a Bíblia em hebraico, você fica embasbacado com as coisas que você vê ali. Você fala, meu Deus do céu. Eu preciso estudar esse negócio. Porque isso é uma coisa que eu sempre debato muito isso na questão da Bíblia. Que nem vocês estavam falando agora. Tradução. Se você traduz do inglês para o português, já não fica legal. Já, não. Aí você imagina, naquela época, eles escreveram em hebraico, aramaico, aí vieram os escribas traduzir para o latim. Aí eles acharam um monte de papel que estava faltando um pedaço. Além da tradução, que é ruim, eles deram um complemento a partir do que eles achavam que estava acontecendo. E dali que vem a informação que hoje eu falo, eu não sou contra a Bíblia. Eu acho que é um livro que mostra até onde vai o bem e até onde vai o mal. Só que você tem que ler e você tem que sentir o que é verdade ou não. Porque assim como tiraram a palavra a reencarnação, você vê que mostra o que era a Igreja Católica naquela época. Era poder e dinheiro. Só. A mulher não faz parte disso. Então tiraram toda a hipótese da mulher ter algum tipo de poder da Bíblia. A mulher é submissa e ela deve obediência, tem que seguir. Se ela vai fazer alguma coisa, ela tem que perguntar pro marido. Fala pra Pérola. Isso aí. Se a mãe é com a Bíblia. Pergunta por que ela dorme com a 45 do lado. Tô brincando, não dorme não. É outro calibre. É outro calibre. É uma menorzinha. Um pouquinho menor. Então, eu sempre bati muito nessa tecla.
E agora você falando que tem uma referência escrito no idioma original, essa deve ser show. Ela é, Essa exatamente, deve ser exatamente. Inclusive, eu falei, né, que o Zohar, ele decodifica os 5 primeiros livros da Bíblia, porque cada palavra tem um código, cada palavra tem uma numerologia. Por exemplo, quando eu estava falando dos 3 pilares do mapa. Então é Quirón, o Tikkun, Quirón e Lilith. Quando você fala de Lilith, a Wicca hoje em dia adora a Lilith, né? Sabe da importância dela. Só que quando eu falo que a Lilith foi a primeira mulher de Adão, aí é que os haters eles criam garras e dentes e presas que eles vêm para cima Se de mim. rasga. Exatamente. Mas existe uma passagem na Bíblia que é muito interessante também. Eu adoro pegar essas passagens, essas palavras assim. O que aconteceu? A Lilith foi dada primeiro para Adão. Só que ela era a pombogira da época. Legal. Tá? Ela era. Ela falou, eu não quero mais ser submissa. Por que você fica em cima e eu tenho que ficar embaixo? Ela questionava isso pro Adão, tá? Isso tá na Torá. Ela questionava. Enfim, as respostas não foram dadas. Ela falou, hasta la vista, baby. E fugiu do Jardim do Éden. Deus mandou 3 anjos para procurá-la, para trazê-la de volta. Ela não quis, não veio. Então Deus falou assim, então vamos fazer o seguinte, você não vai voltar? Não vai. Então você vai virar um demôniozinho. Ela, tá bom, tudo bem. E ela casou com um demônio muito poderoso, ela se tornou uma demônia muito poderosa nesse processo. Tanto que o judeu não fala o nome dela. Não pronuncia, em hipótese alguma, pronuncia o nome dela. Muito menos dentro de casa. Então, o que acontece? Aí Deus dá Eva para Adão numa segunda Aí tentativa. faz a costela. Fala, peraí que essa aqui eu vou fazer Essa eu vou tirar dele. dele. Vamos ver o que vai dar. Aí quando ele vê a Eva, e isso, para quem está assistindo, vai lá na Bíblia agora e olha. Ele olha para Eva e fala, essa sim é osso dos meus ossos, sangue do meu sangue, lá. Essa sim. Porque Deus, aquela lá não rolou. Então quando ele Quis fala... fazer do pó também, não fez da minha costela. Então a receita Exatamente. tem que fazer do meu lado aqui, ó. Tem que fazer do meu lado. Então, o fato de ele falar essa sim, essa expressão está em hebraico, essa sim é osso dos meus ossos, é porque essa sim, a outra não era, a outra fugiu. Sim. Então, existe essa coisa. E a Lilith no nosso mapa, ela vem para bagunçar o coreto. Ela vem para extrair o pior que existe dentro dos signos. Então, por exemplo, se você é de Virgem, virginiano tem aquela coisa da organização, do perfeccionismo. Se a Lilith dentro do mapa tá em Virgem, tá no signo de Virgem, a pessoa quando ela tem toque, quando ela começa a ficar paranoica, quando ela começa a ficar com síndrome do pânico. Então dá para você, paralelamente aos tratamentos tradicionais, você resolver uma síndrome do pânico, por exemplo, com o tratamento com os nomes em hebraico, para poder neutralizar essa ação da Lilith. Mas é legal, porque a Lilith, ela mostra a tua sujeira. E você só consegue limpar aquilo que você vê. Então você vê aquela piscininha, né? Você está sentado no gramado, você vê aquela piscininha maravilhosa, linda, mas o fundo dela tá todo sujo. A Lilith vai lá e bagunça todo aquele fundo lá. Bagunça. Aí vem aquelas folhas, aquele limo, aquela coisa toda. O que você tem que fazer? Você tem que limpar a piscina toda. Então é nesse momento que você faz a autocura, que você tem o autoconhecimento, você traz tudo isso. Então o mapa ele escancara verdades para você, mas faz bem depois. Machuca, sangra, mas depois cura. Interessante, eu precisava de alguém falando verdade. Nossa, como eu precisava disso. Porque a gente teve um outro convidado, o César, né, que é o da Kimbanda. O César, ele fala uma verdade mais bruta, sabe? Ele fala um negócio. O César, ele bate na mesa e fala, mentira pra você sua vida inteira. Só que aí ele acaba com os caras. Nossa, ele não tem... não, você pega o estudo deles e começa a pôr ponto a ponto. Olha, isso aqui o entendimento é esse, aqui o entendimento Isso se é chama esse. eufemismo, né? Mas eu achei fantástico. Nossa, brilhante, muito bom. Aonde que eu encontro isso aí na Torá? Na Torá você encontra na... Sabe o que eu vou fazer amanhã, né? Existem versões do Zohar em português, que ele é transliterado para o português, que você consegue entender tudo. Você lê ali tranquilamente. Mas tem todas essas Tem todas essas esses informações, pontos. tem tudo. Porque eu lembro que um amigo marroquino, tava conversando com ele me falando da... Como é que é o livro deles? Alcorão. O Alcorão. Você acha que eu não comprei um Alcorão? Né? Pra eu poder debater com ele. Na semana seguinte eu tava, vem cá, Zac. Zac é o nome dele. Vamos lá. Aí eu pegava uns pontos lá
daquele negócio de perseguir os inimigos. Tem, Sim. lá Tem, no livro tem. deles. E tá lá, eu falei, isso aqui, Isaac. Isso aqui que tá mandando perseguir e matar os inimigos. Ele falou, então. Ele chama de Surat. Ele falou, você repara que essa é a única Surat diferente de todas as outras. Então, isso aí colocaram é fora de contexto. Ele fala que assim como eu acredito que fizeram na Bíblia, Sim. a Bíblia ela ficou na mão da Igreja Católica por anos e anos. Os padres rezavam a missa em latim de costa pro povo, uns anos atrás. Ninguém estava cagando o que está acontecendo. Não entendia Então você muito isso, acha que nenhum papa pegou e manipulou, colocou o que ele quis e tirou o que ele quis no decorrer de todos esses anos? Aí vem alguns, eu não estou generalizando, tá? Não vem processar não. Aí vem alguns evangélicos e seguem aquilo à risca. Não, mas o argumento é porque tá aqui na Bíblia. Eu falo, meu irmão, procura saber quem escreveu, cara. Quem escreveu, É quem difícil. traduziu, quem escolheu o que traduzir, quem escolheu, como ele falou, Sim. existiram Foi vários seletivo. conselhos, né? E essa questão política, histórica e religiosa, essa tríplice literalmente já matou algumas milhares de seres cara, humanos aí. Por que as bruxas foram queimadas Sim. na fogueira? Porque eram mulheres fora do seu tempo, extremamente... que eu acredito, inclusive, em viagens no tempo, que elas foram enviadas nessas épocas para tentar trazer alguma coisa para as mulheres da época. E aí, o que a igreja fez? Queimar ela. Né? Os livros apócrifos. Ah, esse eu acho fantástico. Fala um pouco, por Cara, favor. livro fala um apócrifo. pouco. Por exemplo, tem um dos livros que são chamados de apócrifos, que são Macabeus, existe uma comemoração judaica chamada Hanukkah. Uhum. O Hanukkah, ele é chamado de Natal judaico, né? Totalmente fora de contexto, né? Porque, né, enfim. Só que, por exemplo, o ano passado coincidiu, porque o Hanukkah ele dura 8 dias. E o Hanukkah ele terminou no dia 25 de dezembro. Então, meio que foi... Mas assim, às vezes o Hanukkah é no final de outubro, começo de novembro, por conta dessa diferença dos calendários, que o calendário hebraico ele é lunar. E o calendário gregoriano ele é solar. E o calendário hebraico, ele de 4 em 4 anos, ele tem um mês a mais. Não é que nem o nosso, que tem um dia a mais, né? Que no caso 29 de fevereiro a cada 4 anos. Então, dá uma diferença. Então, dentro desse contexto, você tem a comemoração do Hanukkah. O Hanukkah, ele fala o tempo inteiro dos Macabeus, que foi um exército que ajudou o povo de Israel a vencer os inimigos que queriam destruir o templo. Estou resumindo muito, né? Sim. Mas, então, os Macabeus foram de papel vital para que o templo de Jerusalém fosse preservado. E esse livro foi retirado da Bíblia. É apócrifo. Ele não tem que estar aqui. Não tem valor, é fraco. Não tem valor. Vamos pular pro próximo. Exatamente. E se eu não me engano, foram 4 ou 5 livros, né, que foram retirados da Bíblia, né, chamados de livros apócrifos. Eu não né? sei se é verdade, que eu não encontrei. Mas dizem que tem o de Maria Madalena e o de Judas. Tem. O Judas, Isso, o Iscariotes, né? Dizem, isso é o que mandou... O que caguetou Jesus lá? Cagueta. Tanto que pensa, se tem um cara que queimou o nome, foi esse, né? Tem gente que se chama Hitler, mas Judas não tem. Conhece algum Judas? Ô, Judas, Nunca chega aí. Se realmente, tem um cara que queimou o nome, foi esse. Inclusive, ele queimou o nome do judeu, porque o Hitler, ele se apropriou disso, da traição de Judas, e por isso que o judeu tem esse nome, que não tem absolutamente nada a ver, né? Por causa da Judéia, enfim. Mas o Hitler, ele tinha um assessor político, que era o Goebbels, e ele era um cara, dentro da publicidade política, ele era um gênio, né? Tanto que ele fez com que o Hitler, com aquele jeito todo dele, ele desviasse uma nação. Ele fizesse uma nação odiar outro povo. Então, e ele veio com um contexto que nós aprendemos muito na publicidade, que é a teoria da agulha hipodérmica. Que é o quê? Uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. Porque a agulha hipodérmica, você vai aos poucos, né? Quando você faz algum tratamento de pele, você vai aos pouquinhos. E aí você acaba minando, né, o conhecimento das pessoas, ou acaba direcionando, manipulando. Maquiavel fala muito sobre isso. Então, ele conseguiu catar um cara que nem alemão era, né? Ele era austríaco, bruto, e o cara conseguiu transformar ele num carismático, que a Alemanha inteira Todo mundo foi seguiu ali. o cara Mas cegamente. por conta do quê? Por conta de uma narrativa manipulada.
Que foi, agora eu te pergunto, o que a Igreja Católica fez na época foi exatamente a mesma coisa. Fez uma narrativa que fez com que quem era cristão odiasse quem não era cristão, quem não era da própria religião. Então, templos no Egito foram destruídos em nome de Deus, né? Outros templos em outros lugares foram destruídos. Então, a Cabala ela é muito contra tudo isso. Ela é a favor da unidade. Por isso que hoje qualquer pessoa pode estudar a Cabala, qualquer pessoa pode fazer o mapa. Porque o que é revelado ali é revelado para o judeu, é revelado para o norte-americano, é revelado para o africano. A revelação é exatamente a mesma. Então, é isso que eu gosto da Cabala. É esse esclarecimento com liberdade. Eu não preciso. Claro, existem orações que a Cabala ensina. Eu mesmo, eu ensino. Eu estou ministrando agora um curso online, que é o Caminho da Cabala. Vamos amanhã para a terceira aula, inclusive. Que eu ensino algumas orações. Caso a pessoa queira fazer. Olha, essa aqui é que nem eu ensino a oração do Ana Becor. A oração do Ana Becor, ela é o nome de Deus de 42 letras. Aí você fala, impronunciável, um nome de 42 letras. Então veio um rabino da antiguidade, ele pegou cada letra e transformou num nome, né? Na minha época de colégio era jogral, isso hoje tem um outro nome técnico que você pega, eu agora não vou conseguir me lembrar, que você pega uma palavra e cada letra da palavra se transforma numa frase. Isso tem um nome técnico. Na minha época era jogral. A de amor, B de beijinho, sabe essas coisas. Então, ele fez isso. Essa é a oração mais antiga do mundo. Essa é a oração que Jesus se baseou para fazer o Pai Nosso. Que a gente aprende na Cabala também. Então, assim, você sai de uma aula da Cabala, a primeira aula que você tem da Cabala, você fala, mentiram para mim o tempo inteiro. É muito bom. Com certeza é muito bom. Isso é o que o César fala quando tá terminando. Mentira pra você sua vida inteira, você não acorda, não sei o quê. O lance do Judas lá, esse apócrifo do Judas, eu também não li. Eu vou dar uma pesquisada e eu acho isso aí. Parece que ele foi o único que fez, o segundo tá no livro, o que Jesus pediu. Porque ninguém teria coragem de fazer o que ele fez. Parece que Jesus chegou nele e falou, aí Judas, seguinte, bater um papo nós dois aqui. Os caras vão me pegar, isso tem que acontecer, eu preciso de um maluco que vai me entregar. Ele falou, se liga, Jesus, eu tô falando do meu jeito, tá? Não vou entregar, não. Ele falou, não, você vai entregar porque você é o único que pode. Ele falou, porra, mas vai queimar um nome. Aí Jesus falou, não tem problema, você vai ser queimado mais de 1000 anos, cara, o povo vai te odiar. Daí, literalmente queimado em postos. Vai tomar pancada, o negócio vai ser louco, muito tempo. Mas é só você que pode fazer. Até o outro apóstolo leva a culpa junto, que também chamava Judas. Até o outro se lascou. É verdade. Mas você o único que vai poder fazer. Aí ele falou, já que você tá falando, então vamos aí, que eu faço? Ele falou, não, dá um abracinho, beijo e tal. Daí ele falou, pô, beijo, cara? Ele falou, vai ter que ser. Aí foram lá e foi isso aí que aconteceu. Mas foi o único que fez o que ele pediu. Isso, segundo eu ouvi dizer... Mas há diferentes narrativas na Bíblia falando sobre Judas, inclusive sobre a morte dele. Porque João era médico, Mateus era contador. Então, o Mateus, ele conta de um jeito. Fala, o cara foi ali no precipício, amarrou uma corda lá numa árvore podre, só que a árvore despencou, ele não morreu enforcado, ele morreu lá embaixo nas pedras. Ok, Mateus contando do jeito dele. João não, João era médico. As suas vísceras estavam espalhadas pelas pedras e os animais vieram e pegaram, tal. Então ele é muito mais detalhista na parte médica. Então assim, há narrativas diferentes também sobre a morte de Judas. Por que não sobre o objetivo dele? Eu acho bem interessante essa parte. Eu adoro esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de assunto. Eu sou aquariano. Me mostra um caminho diferente que eu vou seguir de que dia que ela é. Eu ouvi, ela é 14. 14. Eu ouvi dizer essa história aí, achei interessantezinha. Eu Legal, acho que tem muito mais verdade do que as outras histórias, né? Sim. Quer mais do que o Código da Vinci? Que ele fala que a Maria Madalena estava na Santa Ceia? Isso é fantástico. Fantástico. E pode... Juro por Deus, eu assisto esse filme hoje, do começo ao fim, quantas vezes passar na televisão, eu gosto de assistir esse filme. Então, e parece que tem o apócrifo dela também. Tem, da Maria Madalena. E parece que tem alguma coisinha aí exatamente. Que pintou um clima, teve umas crianças aí. Então, exatamente, parece né? Que é o que se fala até hoje, né? Que existe uma linhagem dele, né? Então. Só que aí o que a igreja fez? Transformou ela em Filipe, né? Que era o mais...
ele era meio que andrógeno, né, o Felipe. né? Era o Então, Shun do Cavaleiro do Zodíaco. Né? Exato. Ele era o que nós chamaríamos hoje de não binário. Né? Ele é não binário. Então, Muito assim, bom. na época ele era, né, dentro do contexto ali, ele era o não binário. Então era bem interessante. Então, a gente vai descobrindo segredos, né, da Bíblia, segredos do que foi falado, da nossa origem também, Sim, né? Então, sim. isso é muito importante para sabermos disso. Tem um ponto que você falou da reencarnação. E tem um ponto importante que está na Bíblia também. Quando diz a respeito da encarnação, não sei se você já viu, quando Jesus quis ser batizado por João, aí ele chegou para ser batizado, aí quando Jesus olhou para ele, aí tinha um puxa-saco que eu não lembro quem que era, mas fez assim, aí GG, que é intimidade, mas GG, vê o movimento dele ali, o jeito dele, não é igualzinho o profeta Elias, não parece? Aí ele foi categórico, ele falou assim, ouçam quem tem ouvidos para ouvir. Ele é o próprio Elias. A reencarnação de Elias. O que é isso? Sim, É reencarnação. Sim, a reencarnação de Elias. A Cabala fala muito sobre a reencarnação de grandes avatares dos patriarcas. Então é falado, a Davi é a reencarnação de Abraão. Então eles falam muito, a Cabala revela muita coisa sobre essas encarnações. Porque não tem esse negócio de escondidinho. Aí eu tava discutindo com hoje deve ser pastor. Na época, né, eu falei pra ele, não, fala da reencarnação na Bíblia, né? Aí eu contei dessa parte, ele fez assim, mas quem disse que Elias morreu? Falei, meu irmão, vamos lá. Elias estava andando no deserto, aí ele foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Legal. Você usa a referência que você tem no momento para você descrever algo que você viu. Exato. O único meio de locomoção na época era biga, carruagem. Boa. Exatamente. Você vê um meteoro cortando o céu? Porra, hoje eu falo, pô, um avião pegando fogo. Lógico, eu vou ver meteoro hoje, mas há um tempo atrás, pô, aquilo é um avião. É um meio de locomoção e tá pegando fogo. E aí o meteoro desceu, caiu na cabeça do Elias. Bah! Era uma Aí carruagem de falaram fogo. que viram o manto do Elias fazendo assim, ó, bem, né, cômico isso aí, né? Aí ele foi arrebatado. Eu falei, mano, o que você quer? Atestado de óbito, cara? Não tem. O cara morreu, cacete. O negócio caiu na cabeça dele, mano. Se eu falar pra você, imagina um vulcão em erupção. Você consegue imaginar um vulcão em erupção? Das imagens que eu já vi, dá pra... Você já esteve na criar. frente de um vulcão em erupção? Você já faço esteve na ideia. frente de um vulcão em erupção? Eu também não. Mas a gente consegue. Por quê? Internet, jornal, TV. Sim, O que você falou é informação. exatamente isso. A Bíblia, ela usa termos que as pessoas, pescadores, agricultores, referência da que época. não tinha nenhum tipo de informação. Então eu tinha que falar, olha, um monte de peixe, olha, um monte de pão, olha, uma carruagem de fogo, carruagem, fogo, ok. Era isso que eles conheciam. Eles já estavam a falar, olha, um cometa veio. O meteoro caiu, acertou Elias. Eles iam ficar todo mundo... Meter quem? que é isso? Exatamente. São revelações muito interessantes que nós temos quando você consegue decodificar. E é o seguinte, você tem que acreditar nas literaturas paralelas à Bíblia. O Zohar, ele foi escrito há 3.000 anos atrás, entendeu? Então assim, a Bíblia tem mais tempo. A Bíblia tem mais tempo, ok. Só que a tradução da Bíblia, essa decodificação, era só verbal. Uma hora alguém falou, pera, vamos escrever isso. Já dá para escrever. Então vamos documentar isso tudo, essa decodificação. Então, hoje, o Zohar, ele é o principal livro da Bíblia. Existem outros, obviamente, né, que correm ali em paralelo, mas o principal é o Zohar. E o Zohar, ele é o que decodifica hoje o mapa. Que dá pra gente hoje, eu tenho acesso às informações que eu tenho do mapa astral e da Cabala do Nome por conta do Zohar, senão eu não ia conseguir ter essa decodificação. Aí, decodificação que, você explicando, eu juro que tem um trecho, né, bem famoso de um vídeo do Clóvis de Barros Filho, que ele tá explicando, pô, o cara lá na Grécia inventou um sistema de fazer uma conta, fez toda uma complexidade, só precisa hoje 3.000 anos entender e aplicar. Meu Deus do céu. Ele entendeu, aplicou, tá explicando de forma simples e eu ainda não tô entendendo totalmente. Eu só tô vendo a complexidade que é, o quão legal é, e de verdade a gente começa a ter curiosidade de tentar entender e tentar achar. E ao mesmo tempo, eu acho que, e aí, todas as verdades, o quão dificulta aqueles que falam em outros lugares que, tipo, dão meias verdades, meias palavras, outras coisas que atrapalham esse processo, né? Que a gente começa a tentar entender, e é uma coisa do cérebro, do nosso cérebro, do ser humano, como modo geral,
de você, qualquer conhecimento que você tem, que você começa a ter um conhecimento novo, você quer comparar com aquela bagagenzinha que você tem. Só que a bagagem está completamente fora do que é pra ser, e até você conseguir se desvincular. Tipo, não, esquece o que, sabe, esvazia o copo meio cheio lá de bobagem que você tem e limpa para conseguir receber aquele conteúdo novo, é um processo difícil, né? É um processo. E dentro desse processo, tudo que você tem, já teve gente que pegou e chegou assim, não, mas você faz toda a sistematização, mas a pessoa não quer ser daquele jeito. Ela quer ser um virginiano que tem ascendente de tal coisa e fala assim, não, mas eu não sinto assim, porque uma vez me falaram tal coisa. Tem essa briga ou geralmente quem busca e chega ao ponto de querer buscar já é uma pessoa aberta a esse conhecimento? Assim, as pessoas que vêm me procurar, elas têm essa abertura já. Uma vez só eu tive uma resistência, uma única vez, de uma cliente que eu fiz o mapa, ela fechou o mapa comigo, pagou tudo direitinho, eu falei, olha, eu entrego em 15, 20 dias. Quando deu uma semana, ela entrou em contato comigo. Ela falou, Wendel, eu quero meu dinheiro de volta, eu não quero mais o mapa. Eu falei, por quê? Ela falou, porque uma amiga minha disse que você fala de vidas passadas, eu não acredito em vidas passadas. Eu falei, ó, o diagrama da árvore da vida tem 10 aspectos da tua vida hoje. Eu pego um e falo da tua vida passada. Se você não quiser, então vamos fazer o seguinte, eu gravo áudios, ponto a ponto, separadinho e tal. Eu vou gravar um áudio falando sobre o teu signo na tua vida passada. Se você quiser, você não ouve. E você vai entender o teu mapa. Tudo bem, não tem problema. Aí gravei todos os áudios em 7, 8 minutos e ainda coloquei seu signo na tua vida passada. E joguei ali. Pergunta se ela não ouviu. Claro que não, né? Lógico que ela vai ouvir. Ela ouviu e quando ela terminou de ouvir o áudio, ela me ligou. Fui pro WhatsApp, ela me ligou, chorando. Ela falou, me perdoa, porque tudo faz sentido. O mapa tem 1 hora de leitura, mas esses 7 minutos trouxeram todo o esclarecimento. Então, a mesma coisa. Você não quer acreditar na tua vida passada? Tá tudo bem. É o lance das bruxas, né? Eu não acredito nas bruxas, mas que tem, né? É um ditado espanhol. Se você monta um quebra-cabeças de 5.000 peças, uma única pecinha, aquela do céu, que é azulzinha, tá faltando. Todo mundo vai olhar pro quebra-cabeça inteiro e vai falar, Aqui. tá faltando, né? E você também, aquilo vai te incomodar. Enquanto você não pegar aquela maldita peça e colocar lá, não tá completo. E eu percebo assim, né, todos os convidados que a gente tem e tudo mais, né, óbvio, quem sou eu para achar que tenho conhecimento de todas as áreas. Mas todo especialista que vem aqui e fala, parece que o ponto que mais afeta a pessoa é o que ela menos quer olhar. Parece assim, o ponto que São as mais dores. tem um negócio gigantesco ali, ela fala assim, não vamos mexer nisso não. Das terapias, né, o deles conta, a Pérola explicando e tal. Você vê que o problema tá ali. Como se o cara fosse num clínico geral mancando. Aí ele fala assim, não, é que meu braço tá doendo, não sei o que, o médico, mas e essa perna? Não, a perna tá boa, o cara não quer olhar o principal problema, né? Exatamente. Tem gente que tem medo de fazer exame hoje, porque não quer descobrir. Vai que eu tenho alguma coisa. Ah, quem procura acha. Pelo Esse amor, negócio quem de... procura acha. Exatamente. Meu, pelo amor Putz, de eu Deus. uso esse negócio aí. Se tiver... Putz, eu uso. Mas você sabe que a cabala do nome, ela identifica patologias no teu corpo que podem vir a existir. Eu tenho uma cliente, que inclusive o depoimento dela tá no meu Instagram, ela é podóloga. Então ela é da área da saúde. E o mapa dela mostrou para ela observar o ventre dela. Observe o ventre. Ela virou para mim e falou, Wayne, eu não sinto nada, eu não tenho nada, mas eu vou dar um pulinho no médico. Ela fez ultrassom e ela tinha um nódulo atrás do útero, que ela só iria descobrir esse nódulo quando tivesse gigante, arraigado até algo maligno. Mas ela conseguiu tirar porque foi identificado. Porque ela deu ouvidos. Ela foi e fez, vou fazer um exame. E tá tudo bem. Então, uma outra cliente minha, eu falei, olha, o mapa tá falando para você tomar cuidado com o teu olho esquerdo. É muito específico, né? O olho esquerdo. Aí, e ela usa franjinha, ela tem um óculos bem grande assim. Ela falou, pera um pouquinho. Aí ela levantou a franja e tirou o óculos. O olho esquerdo dela é caidinho porque ela teve um derrame alguns anos atrás, ela teve um AVC. Uhum. E de uns anos pra cá, começou a cair a pálpebra dela mais ainda. Ela falou, eu preciso fazer uma cirurgia no meu olho esquerdo. E vinha adiando e vinha adiando. Então o mapa, ele dá essa identificação. Ele não vai falar assim, olha, cuidado porque no teu intestino pode ter uma coisa ruim. Não, mas deu aquela dorzinha, procura um especialista. Não fica só na automedicação.
Ele te ajuda nisso. E ele é muito certeiro nisso. É impressionante como que ele acerta. E eu sempre falo, nada substitui o tratamento tradicional. O medicamento, com profissionais, continue, mas use eles a teu benefício com essas informações que você tem aqui. Legal. Aproveita esse momento. Como é que as pessoas te encontram? Fala ali pra nós, ó. WhatsApp, o Instagram. Vamos lá. No Instagram, se não tiver um GC, não vai me ajudar. Mas enfim, eu espero que tenha o GC. É o Wayne Itzhak. O Wayne, lembra do Wayne do Batman? Na hora que você põe o Wayne ponto e coloca o Y, já vai aparecer o Wayne Itzhak. No YouTube também, tá como Wayne Itzhak. O meu WhatsApp é 13, daqui da Baixada, 13 99738 0520. Você pode entrar em contato direto comigo ou com a minha equipe. E coloquei há umas 2 semanas atrás, estamos no Spotify também. Eu sou meu editor, né? Então eu faço os meus recortes ou eu extraio o áudio dos podcasts e acabo colocando lá no Spotify também para a pessoa poder ouvir. Enfim, eu tô no TikTok também, só que eu não faço dancinha, tá? Não tem jeito, eu não faço. Mas eu simplesmente assim, eu pego o meu conteúdo do Instagram, extraio e coloco pro TikTok, entendeu? Eu faço isso e vou te falar, tem bons resultados. Muito bom, eu gosto até bastante. porque às vezes são públicos completamente diferentes, né? Que te acham em redes diferentes. Né? Totalmente. Até a própria live do TikTok, né? Que você não deixa ela salva e tal. Então, assim, você tem uma vertente muito bacana. Então, em todos os lugares. Lá no TikTok também, em Wayne Itzhak. Pode conversar comigo. E vale muito a pena fazer o mapa. São verdades. Sabe um negócio que eu já ia me esquecendo? Explica pra gente do Mercúrio retrógrado. Eu acho tão gostoso esse Mercúrio. É mesmo, né? Então, acontece o seguinte. Na Cabala, os planetas retrógrados não têm força. Na realidade, eles não existem. Tá? Por quê? Um planeta retrógrado, ele é uma ilusão de ótica. Por exemplo, você está na estrada. Quantas vezes você está na estrada, você vê um avião e você fala, nossa, ele está parado. Você já teve essa impressão? Já? Sim. De você está na estrada? Por quê? Porque a velocidade da Terra, com a tua velocidade, com a velocidade do avião. Isso é o quê? Uma ilusão de ótica. Então, quando você fala, o planeta ele está voltando, ele está no movimento retrógrado, não dá. Na astrologia cabalística, não dá. Não tem, entendeu? Então, assim, eu uso essa informação, às vezes ela tem uma certa relevância na astrologia tradicional, tá? Às vezes me falta alguma resposta e eu vou ali, eu acabo, faz algum sentido. Mas na leitura mesmo não tem. Por quê? Planeta retrógrado como é que fala? Conjunções isso tudo foi colocado da Babilônia para cá. São influências que foram colocadas, são informações a mais. Então tem muita gente, eu até vi na entrevista da Vivi, ela falando, não, essa história de orixás e signos, você coloca se você quer, né? Não é uma coisa obrigatória. Ela chegou a falar isso, eu achei muito interessante isso que ela fala. Então, você coloca se você quer. Você quer colocar cor nos signos? Tá, coloca, não tem problema. Faça essa leitura. Então, isso do planeta retrógrado, na astrologia da Cabala, não tem efeito. Não é falado, não é citado. Então, é uma liberdade. Mas foi o que nós conversamos nos bastidores. É o inconsciente coletivo. Todo mundo fala, por que toda a comunicação... É claro, todo mundo que acredita nisso coloca, estamos em Mercúrio retrógrado. Pai amado, comunicação, vai dar tudo errado, e é eletrônico. Você está emanando aquilo o tempo inteiro. E é verdade, porque antes de eu saber desse planeta do Satanás, ele não, A vida não acontecia nada na minha vida. Tava tudo normal. Quebrava quando tinha que quebrar normal, mas depois que esse capiroto apareceu na minha vida... Aí pronto, isso tem que prestar atenção. É só alguém falar pra mim, o Mercúrio tá retrógrado. Porra, a casa desaba na minha frente. Eu tô falando, o que tá acontecendo? Aí vem o Mercúrio retrógrado dentro da quaresma, você fala, se livra, né? Então, a quaresma pra mim é novidade. Eu nem sabia disso. Agora que você falou, pronto. O que eu vou fazer? Sair do planeta. Eu vou dar um rolê em Marte. Dar um rolê, depois exatamente. Quando parar com essa coisa. Porque, na realidade, todos os planetas ele entram nesse processo, né, de eles estarem retrógrados, né? Só que o que dá mais... fala Saturno retrógrado, mas o Mercúrio é o que ganha, né? Mercúrio, ele entra mais, né, nesse processo, né? Então, assim, é claro, eu respeito muitos astrólogos que falam sobre o planeta retrógrado, eu acho que é legal, acaba influenciando na leitura da astrologia tradicional, mas na leitura da astrologia cabalística
pode ficar despreocupado que não... Ah, eu prefiro ir nessa aí agora. As outras eu não gostei. As outras eu tive uma experiência muito ruim. Não gostei, eu sou mais essa daí que ele tá falando. Essa daí é mais tranquila pra mim. Perfeito, é exatamente como ele colocou, né? Vai na linha que funcionou. Não, eu precisava que alguém falasse pra mim isso é mentira. Eu quero. Isso aí não acredita nisso aí não. Não acontece isso, não. Eu vou me quando segurar eu falei, nisso. Na astrologia da Cabala não tem força, tipo, foi eufemismo pra dizer que isso é mentira, entendeu? Então, assim, Na verdade ele não falou que vocês são mentirosos. Não, de forma alguma, de forma no é que eu não faço essa estudo leitura. dele não alimenta essa Eu ideia não- de eu que vai não- dar é. ruim. Não, porque tem muita informação. Eu dou tanta ferramenta para a pessoa que para ela se preocupar com um planeta retrógrado é mais uma preocupação que ela vai ter, entendeu? Então fica mais tranquilo. É mais ou menos igual macumba. Macumba pega? Depende. Depende. Se você alimentar aquilo lá, se você der força, é assim, vai pegar se a fé do outro for maior que a tua. Então, se você alimenta, Jutai, fizeram macumba pra mim, meu Deus, tô com medo, ela vai pegar. Aí certamente, pronto. certamente você vai. Aí não precisam nem ter feito, né? Não, Se a pessoa não precisa nem acredita. ter feito Isso em macumba, hebraico. você cria. Isso em hebraico chamamos de kavaná. Kavaná é a intenção. É intenção. Então, teve um mestre meu que uma vez falou, cara, sabe qual que é a pior magia negra que existe? O olho gordo, a inveja. É a pior magia negra. É aquela que você não fala nada, você só... aquilo poderia ser meu. Por que aquilo não é meu? Por que eu não estou merecendo isso? Tanto que dentro da Cabala nós temos a fita vermelha, né? A fita de proteção, né? Que é a fita vermelha da matriarca Raquel. Ela nos protege contra o olho gordo, só que ela é vermelha, e as pessoas não sabem disso, porque ela é um alerta para a gente não cometer o olho gordo. Para nós não cometermos o julgamento que em hebraico se chama Lashon Nará, que é Lashon Nará, que é a língua má. Quando fofoquinha, julgamento, porque somos seres humanos, isso é inerente do ser humano. Quando você começa nesse processo, você fala, tá bom, vou parar. E aí, para colocar essa pulseira, nós fazemos a oração do Ana Becor. Por que dá 7 nós na pulseirinha da Cabala? Porque cada nó é uma frase dessa oração antiga. Então ali inclui o nome do pai da pessoa, o nome da pessoa. Você faz todo um apanhado para poder colocar essa pulseira. Então é para te livrar de uma das piores magias negras que existem, que é a inveja. Sim. E você não precisa. Não é só uma pulseira, é todo um significado. A todo pulseira um tá ali para contexto. te lembrar daquele pacto que você fez com você mesmo. É o Né? principal. Que é o Perfeito. principal. Gente, esse podcast, literalmente, aí a gente tá. Vamos ver quanto tempo vai ficar na edição final, mas aí quase 1h30. Agradecer demais o N. Assim que a gente tiver espaço na agenda, o N vai voltar de novo, porque a gente nem conseguiu tocar em ayahuasca e outras consagrações, que é Vamos outro falar, assunto que eu sim, tenho uma perfeito, curiosidade perfeito. gigantesca. Vamos Então a gente vai falar. voltar para outro episódio específico para isso. Agradecer ao Denis Ferraz. É nóis, eu sei. E agradecendo ao Denis, eu agradeço ao DF Studio e falo para vocês, pensem em fazer um podcast, tem uma ideia bacana? Entre em contato com o DF Studio, coloca sua ideia no papel, a gente te ajuda a fazer essa ideia virar realidade e senta aqui com a gente, vem bater um papo, vem fazer o seu próprio programa. Agradecer mais uma vez ao Como é N. que é o nome do velhinho da produção ali? Ah, ele é o Matheus. Matheus, obrigado, viu, Matheus? Tá mandando super bem, viu? Agradecer a nossa patrocinadora, a Beleza de Padilha, que sempre nos incentiva e está aqui mais uma vez ajudando a ter mais esse episódio. Então, você que quer dar uma olhada em produtos, acessa aí www.belezadepadilha.com. Tudo aparece aqui, ó. Aparece o. Vai Aliás, colocar eu no... jogo no rodapé do vídeo aqui, vai aparecer. Vai estar no rodapé. E agora WhatsApp a Pérola dele. tá com uma dívida comigo, hein? Ó, tá vendo, ó? Na próxima, com certeza ela vem. Pra Por falar de favor. ayahuasca. Ela vem. Ela tá doida pra fazer esse negócio aí. Ah, olha, eu vou dar um micro spoiler. Não vou dar, Eu- deixa pra próxima, deixa pra próxima. Eu só não faço porque eu tenho medo de correr pelado na floresta. Então, o meu medo é mais ou menos parecido, mas no próximo a gente fala. não faz. Se eu não fiz, você não faz. Olha, não subestima o meu poder Tá de bom. maluquice. Assim que tiver o vídeo 2, a gente vai colocar o link embaixo desse aqui para ir pro próximo. Gente, obrigado a você que assistiu até aqui. Esse você que assistiu aqui, assistiu pelo YouTube, no Instagram e no TikTok tem os cortes deste vídeo, confere lá. Wayne, muito obrigado mais uma vez. Gratidão. E até a próxima e assistam a próxima. Valeu.